Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Arquivo Transformers e estamos aqui para fazer reviews de figuras de ação. E como o nosso próprio nome indica, mais especificamente reviews de figuras de Transformers. E nós estamos trazendo aqui o Galvatron, não exatamente o Galvatron, mas o Goleatron, como a gente pode ver aqui na embalagem. Ou seja, essa aqui é uma figura knockoff ou KO, se você preferir, feita por third parties, empresas terceirizadas aqui, não é um produto da Hasbro nem da Takara. Aqui nós temos até o fabricante aqui, Jiahuan Toys, e é um outro caso aqui nosso do canal que eu devo explicar. Vou trazer aqui figuras de vários fabricantes. Vão ter figuras licenciadas, obviamente, mas também vou trazer bastante figura knockoff aqui, porque tem muitas muito boas. E o pessoal está fazendo um trabalho muito decente, que é o caso, pelo que eu já tinha visto aí em pesquisa na internet, desse Galvatron aqui. E é por conta disso que eu quis começar. Vamos primeiramente falar da embalagem aqui, uma embalagem bem bonita, a gente vê o blister aqui, a figura aqui dentro, uma gravura aqui meio estilizada do próprio Galvatron, obviamente sem o símbolo dos Decepticons aqui no peito. Da mesma forma, a figura aqui a gente já vê também que não tem o símbolo. Aqui tem os dizeres da própria fabricante. Aqui do lado temos os acessórios que acompanham esse nosso Galvatron, uma outra imagem dele aqui também. Aqui atrás a gravura dele, com um corpo um pouquinho mais completo. Aqui a parte, talvez, questões legais de segurança aí da fabricante. Aqui novamente figura do Galvatron. E aqui atrás as várias possibilidades que você tem aqui, ele em várias poses, inclusive o modo alternativo quando ele se transforma nesse canhão aqui. Então, com isso colocado, vamos abrir essa embalagem aqui do Galvatron e ver se ele faz jus aí ao personagem que a gente conhece, se essa figura aqui é boa, como dizem mesmo. Então, bora lá. Vamos aproveitar aqui, tirar o lacre, essa figura veio lacradinha, cortado aqui, fazer o unboxing dele aqui também, para vocês verem o que vem na caixa quando você compra a figura. Então temos aqui o nosso Galvatron no blister aqui, acabou voando aqui a matriz de liderança que vem com a figura aqui, acho que ela não estava muito bem guardadinha aqui, mas tudo bem. Vem manual colorido ainda, olha só que legal. Muito interessante, gostei de ver. E aqui o nosso Galvatron aqui com seus itens extras, tem mãos extras que também deram uma voada aqui, acredito que estavam todas guardadas aqui. Então vamos ver agora, vamos tirar do blister e ver melhor essa figura aqui, como é que ele é. Então vamos lá. Prontinho, aqui está ele, o nosso líder dos Decepticons, pronto para a gente ver aqui os seus detalhes. A gente começa falando da altura da figura. É uma figura que mede cerca de 13 centímetros, se você considerar o topo do capacete dele uns 13,5 centímetros, se você considerar a parte de trás ali dele, chega até aos 14. Ou seja, é uma figura de um tamanho legal aqui, considerando essa escala dos knockoffs que normalmente usam essa que a gente chama de Legends Plus. Eles são um pouquinho maiores que uma figura Core Class ou Legends, se você preferir chamar, mas como seria um personagem maior, né, não é uma figura Legends, então ele é um pouquinho aqui de uma escala reduzida. Mas esse aqui não é um modelo novo, não é nenhuma novidade. Esse aqui é uma figura que já saiu faz bastante tempo, ele é uma réplica, uma cópia de uma criação da New Age, que também não é uma figura oficial, licenciada pela Hasbro e pela Takara, mas que são figuras muito bem feitas. E aqui a Jiahuan fez uma réplica muito boa, devo dizer, inclusive com partes muito detalhadas aqui. Eu acho que não deve
praticamente muita coisa aqui é a versão da New Age, não. Inclusive temos partes em diecast aqui, temos partes de metal, como a gente observa aqui nos pés dele, aqui nessa parte da cintura dele aqui é metal, a gente vê pela pintura aqui, inclusive, até essas partes do apoio aqui do modo alternativo dele, de canhão, a gente vê aqui também são partes de metal, o que é legal porque causa uma grande estabilidade para você parar a figura aqui, especialmente o peso nos pés, ajuda bastante ele aqui a ficar em pé. Aqui a gente pode então começar a ver os seus detalhes, a gente vê que é uma escultura, é uma engenharia aqui muito legal, muito bem feita, porque olha só, está praticamente o Galvatron da animação, que a gente se lembra lá tanto do filme dos Transformers de 86, quanto depois a partir da terceira temporada de G1. Aqui a gente colocou já um símbolo dos Decepticons no peitoral dele, para ele ficar um pouquinho mais oficial, e a gente pode ver aqui os seus detalhes, olha só, tem detalhe de pintura, inclusive os pontos vermelhos aqui nas joelheiras dele, aqui na parte do abdômen dele também. O rosto aqui está muito bem feitinho, está captando bem aqui a aparência do Galvatron. Eu, pelo menos, consigo reconhecer o personagem aqui só de olhar. O capacete dele, que é bem icônico. Até meu filho me lembrou uns tempos atrás, quando assistiu comigo o filme de 86, que o capacete do Galvatron se parece com o capacete de um samurai. E realmente faz sentido, né? Fica bem bonito aqui. E olha só todos os detalhes dele aqui. O canhão dele translúcido, olha só que bonito. Prende-se aqui, ó, é um dos acessórios, a gente vai falar dos acessórios mais para frente, mas não dava para mostrar o Galvatron sem ele estar com o seu canhão aqui, né? E aqui a gente nota aqui, então, todos os detalhes de escultura, muito legal aqui, toda essa parte aqui de detalhamento que a figura tem, mesmo atrás aqui, olha só, toda a engenharia para a construção dele, nada ficou para trás aqui. Uma figura muito bem construída, muito bem feita, os detalhes de pintura, inclusive metálicas aqui, como a gente pode ver aqui ao redor do pescoço dele. Ou seja, uma figura que está muito decente, viu? O modo robô tá bem legal, mas vamos ver agora aqui o seu modo alternativo. Vamos lá ver ele transformado. Vamos lá. E aqui está ele, nosso Galvatron, completamente transformado em seu modo alternativo. A gente vê aqui que mesmo assim, ele se torna um canhão bem detalhado, muitos detalhes aqui na sua construção. Não é das transformações mais simples, eu achei até uma engenharia relativamente complexa aqui para montar. Só o manual não foi suficiente aí para eu conseguir ver todas as questões aí que eram necessárias. Dei uma penada bastante até para montar essa parte do meio aqui, do miolo dele. Mas está aqui, fica bem parecido com o que a gente tinha na animação, lembra, mas eu tenho algumas criticazinhas aqui até a fazer. É meio visível algumas partes aqui, a gente vê o braço dele aqui nesse apoio aqui do canhão, os pés dele aqui também ficam meio à mostra, aqui você meio que consegue identificar as partes do modo robô do personagem. Uma outra coisa que eu faria uma pequena crítica é aqui nesses apoios do canhão, esse bracinho aqui fica bem apoiado, esse aqui eu achei que ele está um pouco mais solto, mas é por conta da articulação dessa parte cinza aqui com ele. É para você encaixar aqui no peitoral dele e ele ficar preso, mas o meu aqui nesse braço esquerdo solta um pouquinho, mas pode ser algo da minha unidade, não quer dizer que todos vão ser dessa forma. Mas está aqui o Galvatron transformado no seu formato aqui temível de canhão e que inclusive assassinou o Starscream com essa aparência. Tá muito legal aqui, bem bonito a forma que ele fica transformado. E vamos falar agora aqui das articulações da figura. Em geral, com relação a Transformers, eu nem exijo tanto assim articulação, porque eles têm a action feature de se transformar. Então, normalmente, o que sacrifica um pouquinho articulações. Mas as figuras modernas conseguem unir o útil ao agradável, conseguem unir o melhor dos dois mundos. E aqui a gente tem também uma figura muito bem articulada, considerando a escala e considerando o fato de que se transforma. A gente começa falando aqui da cabeça, a cabeça gira para os lados, pode subir um pouquinho, pode descer aqui um pouquinho também. Temos articulação aqui nos ombros, que pode subir, a gente vê aqui que tem essa ball joint, então permite aqui o giro de 360 graus nesse braço aqui, e pelo fato dela ser dessa forma, você pode até
com o ombro dele um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Não que ele tenha articulação borboleta aqui, não vai ter. Temos uma articulação que dobra bastante aqui no cotovelo dele, mas muito por conta da transformação dele também. Não temos articulação aqui entre tórax e abdômen, mas temos aqui na cintura, que pode girar pelos lados. Aqui no quadril dele, essas duas abas podem subir, você consegue abrir bastante a perna dele aqui. Temos articulação, então, aqui na perna, na coxa, pode ir para frente até aqui, pode ir para trás até aqui, então não atrapalha. Temos uma articulação que dobra muito aqui nesse joelho, olha só o quanto que dobra, mas também é por conta da transformação da figura. E aqui nos pés nós temos a possibilidade de descer um pouco, subir um pouco. Temos aqui a articulação que dobra a ponta do pé e ainda tem um jogo aqui para os lados, que eu sempre falo que é muito interessante para você colocar a figura em poses dinâmicas, para você expor, tirar fotos, enfim, se divertir. Uma coisa que eu notei aqui, ele tem todas as articulações muito firmes aqui, considerando que é uma figura que se transforma, que é uma figura não licenciada. A única articulação um pouquinho mais frouxa eu achei aqui exatamente nesse joelho direito. Ela é um pouquinho mais molinha, até por conta do peso do pé dele aqui em diecast, ela pode dobrar mais facilmente. Mas não é o que acontece na perna esquerda. Aqui a articulação é bem firme, mas no geral é uma figura que está perfeita aqui com relação a articulações. Quanto a acessórios, o primeiro deles a gente até já demonstrou anteriormente, que é o canhão que fica aqui no antebraço dele. Você pode desacoplar aqui certinho, encaixar de volta, faz parte da aparência clássica do personagem. Temos mãos extras também, além dessas duas aqui com os punhos fechados, que a gente já está usando na figura. Temos também um outro par de mãos aqui com as mãos espalmadas, escultura bem legal aqui, cada uma das falanges. Aqui as palmas das mãos são vazadas, bem legais aqui para você demonstrar aqui alguma pose do personagem. E essa aqui também ainda mais, né, com o dedo apontado, essa é uma posição de mãos clássica de Transformers, bem legal aqui o Galvatron vir com essa mão a mais. Além disso, temos esse rifle laser dele aqui, bem interessante, bem esculpido, inclusive não tem detalhes de pintura, sombreamento nem nada, mas está uma ótima escultura aqui, tá bem bonitão, em um plástico cinza escuro simplesmente. Da mesma forma que está essa pistolinha que vem aqui também com a figura, também super detalhadinha aqui em termos de escultura, considerando o tamanho dela, tá muito bonita. Não tem pintura, nada, mas está muito bem esculpido. Temos também a matriz de liderança do Optimus Prime, ou até depois do Rodimus Prime também. Muito bonita aqui, em um plástico prateado aqui também, olha só, bem interessante, só que não tem outra cor, né? Seria legal se tivesse a pinturinha aqui do dourado, do azul aqui no meio, mas não, está em um simples plástico prateado aqui. Às vezes um bom customizador pode querer dar uma modificada nisso aqui, aprimorar essa matriz de liderança aqui. E por fim, vem essa gradinha aqui com esses itens que eu nem sei direito o que são, para mim parecem umas cornetinhas, parecem ser as cornetas que os Constructicons estavam tocando lá na coroação do Starscream. Se você sabe o que são esses itens aqui, se foi isso mesmo, deixe um comentário aqui, porque eu não reconheci muito que itens são esses aqui que acompanham o Galvatron. Se for, quando tiver aqui os Constructicons, a gente coloca nas mãozinhas deles. E chegou agora aqui a nossa hora da comparação, o momento dos nossos vídeos em que a gente traz um comparativo da figura que está sendo revisada com outras, seja o mesmo personagem de outras linhas, de outras coleções, ou até outros personagens, para o pessoal aí que está nos assistindo ter uma noção do tamanho da figura aqui do vídeo, né? E aqui a gente está trazendo uma comparação do nosso Galvatron Legends Plus com o Megatron da linha Studio Series, a versão 86 do personagem, conforme ele aparece lá na animação no longa-metragem. E a gente vê aqui, obviamente, são propostas distintas. Esse aqui é uma figura da linha Studio Series, outra escala, outra coleção, mas só para a gente ter uma ideia aqui exatamente do tamanho desse Galvatron aqui. E agora aqui mais um comparativo. Estamos trazendo o nosso Galvatron ao lado do nosso Bombshell aqui da linha
Prime Wars, para a gente ter uma noção aqui do tamanho. Essa aqui é uma figura Legends mesmo, um pouquinho menor, um pouquinho mais simples, mas para a gente ter uma noção do tamanho, obviamente não são compatíveis com escala se você for considerar o G1 puro mesmo, porque os Insecticons eram para ser menorzinhos, tipo batendo na altura da coxa aqui do Megatron, do Galvatron, do Optimus Prime, né? Então esse Insecticon aqui estaria muito grande, mas obviamente isso aqui é de uma outra escala, de uma outra linha, só para você ter uma noção mesmo do tamanho que é esse Galvatron aqui. Então aí está, pessoal, este foi o nosso review do Galvatron, ou melhor, se você preferir, do Goliathron da Jiwai Huen Toys. Uma figurinha que, falar para vocês, curti bastante, surpreendeu-me aí desde o momento em que eu tirei da caixa, cheio de detalhes. Afinal, não ia dar para decepcionar mesmo, né? Uma vez que é uma réplica de uma figura da New Age, e a New Age todo mundo normalmente comenta que são mini masterpieces de tão bem feitos que são, e é o caso aqui também. Uma versão oversized, uma versão um pouquinho aumentada da figura da New Age, que é um pouquinho menor que essa aqui, tem uma escala um pouquinho mais baixa, mais compatível com Legends mesmo, mas esse aqui para mim me atende perfeitamente, porque especialmente custa tipo 1/3 do preço de uma figura da New Age. Então atende-me completamente aqui esse Galvatron, inclusive para o que eu estou aqui pretendendo para minha coleção de Transformers. Eu tinha algumas figuras de escala maior, mas decidi, até por conta de ter os personagens que eu queria, decidi baixar um pouquinho a escala para ter uma maior quantidade aqui de personagens. E esse Galvatron está inaugurando não apenas essa nova escala da coleção, mas também os nossos vídeo reviews de figuras de ação aqui no canal de Transformers. Então espero que vocês tenham gostado. Se esta é a primeira vez que está nos conhecendo, sejam muito bem-vindos. Inscrevam-se aqui no canal para acompanhar as nossas postagens. Nós pretendemos postar reviews de figuras de ação de Transformers periodicamente aqui no canal, e vai ter figura de Transformer de toda a classe. Vai ter desde figuras licenciadas, rasga pra cara, como figuras knockoff, bootlegs aí, que estejam dentro dos padrões de qualidade que normalmente a gente quer, né? A gente não quer figura ruim nem nada, a gente simplesmente quer ter os personagens que a gente tanto curte nas nossas coleções. Se você estava em dúvida sobre essa figura aqui, ela já está há bastante tempo aí no mercado, mas eu não encontro muitos reviews em português do Brasil aqui sobre essas figuras, especialmente as knockoffs de Transformers, então decidi fazer aqui, deixar esse registro da minha coleção aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, e se você estava em dúvida sobre essa figura aqui, que eu posso ter ajudado aí a tirar da sua dúvida. E além de deixar a inscrição, pedir essa força para você, deixe um joinha também, deixe um comentário aqui, compartilhe com seus amigos. Esse canal está sendo renascido agora, então a gente precisa da força de vocês aí para fazê-lo crescer e alcançar cada vez mais pessoas. E aí, com todas essas interações, o algoritmo do YouTube vai entendendo que esse conteúdo é legal, é relevante e que merece ser compartilhado aqui dentro da plataforma. Vou ficando por aqui então, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!